Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Becker, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo. Mais uma aula de matemática para os nossos alunos aí da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo da razão, né? Já é um conteúdo aí do primeiro período. E nós estamos aqui respondendo questões do Enem, tá? Porque a razão entre grandezas é um conteúdo bastante explorado nas provas do Enem. Sempre caem 3, 4 questões sobre razão, tá? Inclusive é nosso segundo vídeo, né, sobre questões do Enem que abordam esse tema, tá? Então muita atenção, tá? Prestem bastante atenção na aula que com certeza quando vocês forem fazer a prova do Enem, vai ter uma questão lá de razão para vocês responderem. Beleza? Então, razão Enem, parte 2 é o nosso tema de hoje. Então, vamos para a nossa primeira questão. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligramas que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Então, filtro 1, ficaram 18 miligramas em 6 dias. No filtro 2, passaram 15 miligramas em 3 dias. No filtro 3, ficaram 18 miligramas em 4 dias. O filtro 4, 6 miligramas em 3 dias. E o filtro 5, 6 miligramas em 2 dias. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminante não capturado e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é o F1, é o F2, é o F3, o F4 e o F5. Então, galera, o que ele quer? Ele quer saber qual dos 5 filtros ele vai descartar. E a questão fala que vai ser descartado aquele que apresentou a maior razão entre a quantidade de agentes contaminantes em relação ao dia. Então, ele traz a quantidade dessa massa de agentes contaminantes em relação ao dia em cada uma dos 5 filtros. Então, você vai estabelecer a razão, você vai fazer a divisão entre um e outro. Ok? Então, filtro 1, eu coloco aqui, foram 18 miligramas em 6 dias. Tá? 18 sobre 6. Você vai comparar através da divisão. Isso que é razão. Então, nesse caso aqui, vão ficar 3 miligramas por dia no filtro 1. 3 miligramas por dia. O filtro 2 foi deixado 15 miligramas em 3 dias. Se você dividir o 15 por 3, você vai encontrar 5 miligramas por dia. Então, esse 2 já está pior do que esse 1. Né? Então, até aqui, quem seria descartado seria o filtro 2. Mas vamos ver os demais. O filtro 3, 18 por 4, se você dividir, vai dar 4,5. 4,5 miligramas por dia. Olha, então até aqui o pior continua sendo o 2. Tá? No filtro 4 foram 6 miligramas em 3 dias. Deixaram passar 6 miligramas de agentes contaminantes em 3 dias. Então faz uma média de 2 miligramas por dia. Certo? E por último o filtro 5, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, 1,5 miligrama por dia. Então, turma, qual foi o filtro que apresentou a maior razão entre a quantidade de agentes contaminantes por dia? De fato, foi o filtro 2. O filtro 2. 5 miligramas por dia. A resposta da nossa questão é a letra B. Certinho, turma? Então, veja que é uma questão que pediu que a gente fizesse a razão entre as quantidades. Razão, toda vez que você ouvir a palavra razão, razão é divisão, razão é quociente entre as duas quantidades. Beleza? Segunda questão. O técnico de um time de futebol
registra o número de jogadas e de acertos por atleta em cada fundamento, para verificar o desempenho dos jogadores. Para que o time tenha um melhor aproveitamento no fundamento bloqueio, ele decidiu substituir um dos jogadores em quadra por um do que estão no banco de reserva. O critério a ser adotado é de escolher o atleta que, no fundamento bloqueio, tenha apresentado o maior número de acertos em relação ao número de jogadas que tenha participado. Os registros dos 5 atletas que se encontram no banco de reserva, nesse fundamento, estão apresentados no quadro. Olha aí só, galera. Qual dos atletas do banco de reserva o treinador deve colocar em quadra? Então perceba que no quadro ele traz a quantidade de acertos e o total. Ele falou que o atleta escolhido vai ser aquele que apresentar maior relação entre a quantidade de acertos e a quantidade de jogadas que ele tentou. Então, relação entre quantidades é razão. Ele não usou a palavra razão como na questão anterior, mas ele fala de relação entre esses dois valores. Então, é a mesma coisa. Tá? Então, veja lá. A questão, o jogador 1 acertou 20 de cada 30 jogadas. O jogador 2, 10 de cada 34 rodadas. O jogador 3, 19 de 32. O jogador 4, 3 de cada 4. E o jogador 5, 8 de cada 10. Então vamos ver qual atleta apresentou o maior desempenho. A gente pode fazer essa comparação, gente, transformando a razão em percentual. Fica mais fácil você enxergar. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Esse jogador 1 acertou 20 de 30. Galera, olha só. Então, se você simplificar isso aqui, você vai encontrar 2 sobre 3. Se você dividir 2 por 3, você vai encontrar aproximadamente 0,67. Vai dar uma dízima periódica. Tá? Beleza, se você quiser um número assim mais visível, você pode transformar isso aqui em porcentagem. Basta multiplicar por 100. O 0,67 é a mesma coisa de 67%. Certo? 7%. Galera, olha só. Veja que aqui eu posso até descartar essa letra B, porque ele acertou 10 de 34. Você percebe que ele acertou menos da metade do que ele tentou. Tá? Então no Enem eu nem precisaria, eu analisava aqui mesmo. Eu sei que esse valor aqui vai ser menor do que 50%. Tá? Que ele já perde para o jogador 1. Certo? Esse outro aqui, turminha, você pode também fazer algumas aproximações. Ó. Se você aumentar um pouquinho esse aqui para 20 e esse aqui para 30, você consegue, você está diminuindo pouco e a relação dele não vai dar muita diferença. Tá? Se você botar aqui 20 e 30, você vai encontrar que esse cara aqui também ficou aproximadamente 60%, deve ter 65%, é bem próximo desse aqui. Ó. Tá? Porque, veja, se eu botei 20 aqui, 30, é muito próximo disso aqui. Ó. Então o percentual vai ficar muito próximo desse aqui. E a gente vai perceber que tem outros que tem um percentual maior. Olha esse aqui, ó, 3 de 4. De cada 4 tentativas, ele acerta 4. Se você dividir aqui, ó, dá 0,75. Ó, o 0,75 é 75%. Certo? Então você já, se ainda não quer perder menos tempo, você percebe que esses dois caras aqui, eles tiveram um percentual muito melhor do que esses caras aqui. Olhando para a fração, você percebe isso. Tá? E às vezes numa prova do Enem, que é muito longa, você tem que observar, fazer escolhas. Você não está chutando, você está analisando matematicamente os números que você tem. Tá? 8 sobre 10. 8 sobre 10 dá 0,80. 0,80, turminha, é 80%. Então ele acertou 80% das chances, né, que ele teve. Ora, então quem teve aí o melhor desempenho aqui dos 5 atletas? O maior desempenho foi aqui do atleta 5. Esse aqui que vai ser escolhido. Porque o percentual de acerto dele é maior do que os demais atletas.
Certinho? Então, analisem os números, tá? Não faça conta desnecessária. Aí dicas, né? Para você fazer a prova do Enem. Beleza? Então vamos para então, a resposta correta é a letra E. Resposta correta, a letra E. Beleza? Vamos para a próxima, turminha. Ó, são questões do Enem recheadas desse tipo aí. Tá? Vários você perceber que cai muito mesmo. Terceira questão. Em um supermercado é comum a venda de produtos em atacado, em preços inferiores aos habituais. Um desses supermercados anunciou a venda de sabonetes em 5 opções de pacotes diferentes. Segue a descrição desses pacotes com as respectivas quantidades e preços. Olha só, turminha. Então, o pacote 1 tem 3 unidades por R$ 2,10. O pacote 2 tem 4 unidades por R$ 2,60. O pacote 3 tem 5 unidades por R$ 3,00. O pacote 5, olha, 4 tem 6 unidades por R$ 3,90. E o pacote 5 tem 12 unidades por R$ 9,60. Todos os sabonetes que compõem esse pacote são idênticos. Qual desses pacotes oferece ao menor preço por sabonete? Então ele quer saber qual que é mais interessante que você compre. Porque você vai estabelecer uma relação entre o preço e a quantidade de sabonetes. Perceba que é uma divisão que você vai fazer. Tá? É uma razão porque você vai comparar o preço do pacote pela quantidade de sabonetes. Quando você faz essa relação, você vai ter o preço por sabonete. E aí você vai encontrar o que é mais interessante. Tá? Por isso que a razão é um assunto que ele é muito abordado, porque você percebe que isso aqui é um problema que você pode estar aí no seu dia a dia. Né? Você chega no supermercado e vê vários preços, a gente vê comprar por atacado, às vezes é mais vantajoso que comprar por unidade. Tá? Então, um probleminha que está lá no teu dia a dia. Pode chegar no supermercado e tiver um problema desse para tu resolver. Beleza? Então, vamos lá, turma. Olha só. Esse aqui, ó, então o que eu vou fazer? Vou estabelecer a razão, tá, entre o preço do pacote e a quantidade de sabonete. Isso aqui é R$ 2,10 e tem 3 sabonetes. Então, se você dividir, você tem que esse aqui vai ser 70 centavos por sabonete. Ó. 70 centavos por sabonete. Certo? Esse pacote 2, ele custa R$ 2,60 e ele vem 4. Tá? Se você fizer a divisão de R$ 2,60 por 4, você tem que encontrar 0,65 por sabonete. Certo? Beleza. Já é mais barato do que esse primeiro aqui. No pacote 3, se você dividir 3 por 5, você vai encontrar 0,60. 160 por sabonete. Então, nós já temos aqui um preço um pouco melhor do que os outros. Tá? Esse pacote 4 é R$ 3,90 e tem 6 sabonetes. Tá? R$ 3,90 eu dividindo por 6, eu vou encontrar 0,65 por sabonete. Certo? Com isso, eu já posso descartar que não vai ser nem o pacote 4 o mais vantajoso, nem o pacote 2 o mais vantajoso, porque eu tenho dois valores iguais. E também não vai ser o pacote 1, já que esse aqui tem um preço menor do que esse. Certo? Então, ou vai ser o pacote 3, ou vai ser o pacote 4. Ou 5, desculpe. Então, no pacote 5, para finalizar, eu tenho R$ 9,60, ele custa, tem 12 sabonetes. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,80, 80 centavos o preço do sabonete por unidade. Certo? Então, turminha, fica claro aqui que é mais vantajoso a pessoa comprar aqui o pacote 3. O pacote 3 apresentou a menor razão entre o preço e a quantidade. Tá? Quando eu fiz a divisão, eu encontrei esse valor menor do que os outros. Certo? A resposta correta aí é letra C.
tá? Certinho? Então, toda vez que a questão falar de razão, de relação, você vai fazer uma divisão, tá? Beleza? Vamos aqui para mais uma questão. Também bem parecida com as outras. Ó. Questão 4. 5 máquinas de costura são utilizadas em uma confecção de calças. O proprietário deseja comprar mais uma dessas máquinas, idêntica a uma das já existentes, devendo escolher a que tiver maior média de produção por hora. Olha só, essas coisas, gente, você já vai grifando, né? Escolher a maior média de produção por hora. Isso é um comando importante. Na tabela estão indicadas as quantidades de horas trabalhadas e de calças confeccionadas por cada uma das máquinas em determinados períodos observados. A máquina a ser comprada deve ser idêntica a. Então ele traz a tabela, né? Ler a tabela é importante, né? Leitura de tabela é uma habilidade e competência que a gente cobra. Você saber interpretar as informações na forma de tabela. Inclusive, a gente estudou isso na estatística. Tá? Então vamos lá. A máquina 1 trabalhou 240 horas e confeccionou 960 calças. A máquina 2, 210 e confeccionou 1050 calças. A máquina 3 trabalhou 170 horas e confeccionou 1020 calças. A máquina 4 trabalhou durante 160 horas e confeccionou 480 calças. Enquanto a máquina 5, ele trabalhou durante 160 horas e conseguiu confeccionar 800 calças. Ele quer saber qual dessa máquina vai ser escolhida, qual teve a maior desempenho, maior produção por hora, galera. Então, o que você vai fazer? Você vai comparar as duas quantidades através da razão. Se ele quer uma relação entre produção e hora, ele quer uma comparação, o que é isso? É razão. É razão, tá? Então, o que você vai fazer? Eu vou pegar aqui a máquina 1, 960 dividido por 240. Você vai encontrar aqui que essa máquina produziu 4 calças por hora. 4 calças por hora. Certo? Já a máquina 2 foi 1050 em 210. Essa aqui já teve uma produção de 5 calças por hora. Então já percebe que a máquina 2 teve um melhor desempenho do que a máquina 1. Certo? A máquina 3 foi 1020 calças em 170 horas. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 6 calças por hora. 6 calças por hora a máquina 3 produziu. Certo? Na máquina 4, ele produziu 480 em 160 horas. Tá? Então, olha só. Dividindo isso aqui, você vai encontrar que essa máquina aqui produziu 4 calças por hora. Certo? Então tome cuidado, porque às vezes a galera se confunde e vai direto na produção. Ah, quem produziu mais? Não é quem produziu mais. A relação não é de produção, somente de quantas calças foram confeccionadas. Quantas calças foram confeccionadas em relação ao tempo. Tá? Então tem que ter muita calma nessa hora, né? E por último aqui a máquina, então a gente já pode cancelar aqui a máquina 1 e a máquina 4, né? Porque eu não posso ter duas respostas iguais, senão a questão seria anulada, né? Seria nula. E aí você tem aqui a máquina 5. Corta aqui, vai ficar 5 calças por hora. Então também não pode ser. Então, perceba que o melhor desempenho, né, a máquina que produziu aí maior quantidade de produziu melhor, teve maior eficiência, foi a máquina 3. Então nós temos a resposta aí, a letra C de casa. Certo, minha? Então na aula de hoje a gente respondeu mais questões aqui do Enem. É um assunto que traz muito, o Enem frequentemente em todos os anos. Ainda não vi uma edição que ele não traga esse assunto, né? Então é questão certa. Então a gente mostrou aqui como é que o Enem costuma abordar, quais são as habilidades e competências que ele vai te cobrar. Beleza?
Um abraço a todos, já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.